quando já havia a denúncia do Joel e do outro rapaz, e a polícia não tinha, nem sequer sabia qual era o carro do Carlos Silvino. Quem entrevista o Carlos Silvino sou eu, com o Paulo Cepa, e o Carlos Silvino estava à espera de um garoto que saísse dos balneários do Casa Pia. Portanto, a história da Cabala é uma história que não cola. O problema é que nós somos um país, de facto, muito pequeno. Nós somos pequenos, os jornalistas conhecem, há uma grande promiscuidade entre poder político, entre jornalistas. Estamos a falar de pessoas muito conhecidas e muito acarinhadas pela sociedade portuguesa. Com toda a franqueza, humanamente, sempre me custou a aceitar logo que soube da denúncia do Adelino e do Pedro Namora. Sim, mas como tu sabes, não foi esse o comportamento da comunicação social em Portugal. E não ter havido minimamente uma réplica qualquer disso, quer na comunicação social, quer... Não, isso, não sei o que é que a Felícia acabaria de dizer. Não, o que eu queria dizer era exatamente porque o Mário me estava a perguntar como é que eu reajo a estas protestos de inocência. Este protesto de inocência, as pessoas farão os protestos de inocência que quiserem. Eu tenho a minha convicção, investiguei isto durante muitos anos, tenho a minha convicção. Agora, de facto, eu dizia, se fosse advogado, o Carlos Cruz aconselhava-o, porque eu penso que isto fere qualquer sensibilidade, é quando se refere às vítimas, e há provas de que, de facto, aqueles miúdos foram abusados, que pelo menos o faça de outra maneira, sem sugerir que os miúdos fizeram isto ou denunciaram esta ou aquela pessoa... Para extorquir dinheiro. Para extorquir dinheiro. E porquê denunciar aquelas pessoas? Porque, de facto, eles foram abusados. Se foram abusados, porquê é que não anunciaram os seus abusadores? Há aqui algo que eu também gostava de ouvir a vossa opinião, Adelino, e certamente também de si, professor Américo. E do Pedro Namora. O bastonário da Ordem dos Advogados disse alto e bom som para quem o quisesse ouvir que isto era o processo da Casa Pia tinha sido uma urdidura, uma construção, destinada a decapitar, eu creio que estou a citá-lo corretamente, a decapitar a liderança do Partido Socialista. Portanto, que para além desse aspecto de ser um objeto de extorsão, esta gente estava a ser vítima de uma gigantesca urdidura política. Mas eu acho que o Marinho Pinto é mais o bastonário do Partido Socialista do que o bastonário da Ordem dos Advogados. Porque Marinho Pinto fala do processo Casa Pia, que como nós sabemos, em determinada altura do processo, e digamos que foi isso que prejudicou muito este processo, foi quando se começa a falar de vários nomes, nomeadamente ao nível político. Porque quando hoje se diz este processo arrastou-se, pois arrastou-se porque houve muita manobra. Houve muita coisa que nós podemos falar com todo o pormenor ao longo destes anos. E agora perdeu... Eu peço desculpa, manobra política. Esta manobra por ter interrompido, mas de facto, eu estive nesta casa num debate em que o Dr. Marinho Pinto, que sempre tomou a defesa dos arguidos poderosos, ele nunca veio protestar. Peço desculpa, então. Só para eu não acabar o raciocínio. Porque era Marinho Pinto é Casa Pia, Marinho Pinto é Freeport, Marinho Pinto é face oculta. Portanto, cada vez que há um processo em que há suspeitos de qualquer coisa que possa, de alguma forma, fazer moça em elementos, eu não estou a falar aqui do Partido Socialista, prestes atenção, em elementos do Partido Socialista, o Marinho Pinto sai à liça para defender, atacar jornalistas e atacar investigadores. Poderoso, que chama a atenção, não é? Eu penso, desculpem, Felícia Gabriel, eu penso que não foi só este bastonário, porque o anterior também utilizou o processo Casa Pia para protagonismo. Ele, aliás, aparecia em todas... isto é, proibiram a mim ou ao Pedro Namora de ter algum comentário acerca do processo Casa Pia, mas o Rogério Alves e o António Marinho estão nas televisões todas a falar sobre o processo Casa Pia. Agora, a Ordem é que vos proibiu de falar. Sim, a Ordem, aliás, tivemos telefonemas, ainda era do ex... Relativamente ao bastonário Rogério Alves, enfim, não tenho razão de queixa. Agora, relativamente ao bastonário Miguel Júdice, foi outra vergonha. Aliás, há uma coisa muito curiosa, eu há bocado ia dizer, eu confrontei, perguntei ao Sr. Dr. Marinho Pinto, que estava aqui a dizer, você sabe muito bem que uns são vítimas, outros não são. E eu disse-lhe, desculpe, o senhor conhece alguma das vítimas da Casa Pia? O Dr. Marinho Pinto não sabe nada de nada sobre o processo Casa Pia e, no entanto, pronunciou-se sempre no mesmo sentido. O Dr. Miguel Júdice
deu ordens à ordem para me processar sem que eu nunca tivesse atuado como advogado neste processo. Mas o que é verdadeiramente escandaloso, e eu gostava hoje de assinalar aqui, é que um homem com a responsabilidade de ter sido Presidente da República, como o Dr. Mário Soares, foi das pessoas que mais atacou a investigação, logo no início, quando ainda estava em segredo de justiça. E o Sr. Manuel Alegre, logo no início, veio a terreiro falar de golpe, de tentativa de instauração do fascismo, de destruição do sistema democrático, e eu quero apelar a esses dois senhores agora que peçam desculpa às crianças. E da mesma forma, considero absolutamente inaceitável que o Sr. Primeiro-Ministro, que andava tão ocupado que não podia falar com os jornalistas, mas fez uma intervenção pública para se congratular quando foi decidir atribuir ao seu grande amigo Paulo Pedroso 600 mil euros, não tenha tido hoje um minuto para vir dizer e manifestar-se favoravelmente às vítimas da Casa Pia. Isto para mim é imperdoável. Aqui fica esse Marco, eu queria também referir aqui uma coisa, é que ao longo desta história, a investigação que a polícia fez, há aqui um período, por exemplo, hoje faz, precisamente hoje, ainda 3 de setembro, faz 9 anos que a mãe do Joel apresentou a denúncia na Polícia Judiciária. E depois o processo demorou mais de um ano para vir para a comunicação social, através da investigação da polícia, com o apoio do Pedro Namora. Portanto, eu penso que não tem nada a ver com o Partido Socialista. Agora, o que há aqui que retirar é que se não fosse o Joel a apresentar há 9 anos a denúncia, se calhar hoje não estaríamos aqui. Ou seja, estaríamos ainda aqui, o Bibi ainda estaria na Casa Pia de Lisboa. É porque, há pouco, quando penso que a polícia ia referir que, ou Mário queria referir porque é que na altura houve a difusão, na altura, no dia a seguir, e há recortes de jornais de Portugal Hoje, Diário de Notícias, Diário Popular, o Diário de Lisboa, até o próprio Povo Livre, na altura do PSD, vieram escarrapachados com o nome do Bibi. Mas posso só interromper? É que essa denúncia que foi apresentada, de facto, teria tido o mesmo caminho das outras. Eu quero recordar o Bibi andava a ser perseguido pela Polícia Judiciária, procurado há mais de 2 meses. E a doutora Felícia Cabrita, em 2 dias, encontrou, e lembram perfeitamente isto, era um dia à noite, já muito escuro, a Felícia, eu tinha falado com a Felícia, e eu disse à Felícia, por favor, não vá sozinha, porque ele pode ser muito, muito violento. E a Felícia, em 2 dias, descobriu, e se não tem sido a investigação da Felícia Cabrita, nós hoje estávamos exatamente na mesmíssima situação. Claro, Pedro. Porque a denúncia do Joel, a quem eu tiro o meu chapéu e que para mim... Estava encoberta. Estava completamente encoberta. Então, uma polícia especializada demora 2 meses para descobrir um arguido que a doutora Felícia Cabrita descobre em 48 horas. Pedro, por isso é que eu estava a interromper. Se tu compulsares o processo, ou a Felícia verificaram que aquilo era aos 60, era aos 90 dias para fazer o mandato de captura ao Bibi. Depois, em novembro, outubro de 2002... uma equipa de investigação a seguir à investigação jornalística. Porque é que durante um ano a investigação ficou estagnada, não é? E ficaria se não tem sido a intervenção da Quando eu estava, e quando eu me estou a referir, quando eu me estava a referir a casos que foram verdadeiros atropelos a este processo, e eu não estou aqui a particularizar nem pouco mais ou menos, que acho que isso foi um problema que o Partido Socialista arranjou, não foi a comunicação social, havendo elementos, como se sabe que havia, suspeitos ligados ao Partido Socialista, o Partido Socialista tinha, o que tinha que fazer era aguardar que a Justiça decidisse. E o que nós sabemos é que houve interferência. E há escutas, célebres escutas, em que se percebe que há, de facto, uma tentativa de manipulação do Ministério Público. Há, nomeadamente, conversas com o advogado dos miúdos da Casa Pia, Proença de Carvalho. Exatamente. Não é? Aliás, que tem, a razão é que depois saíram todos esses advogados depois das vítimas, não é? Exatamente. O Proença de Carvalho vem por questões profissionais, por questões de deontologia, não vem dizer porquê. Mas e é nesta altura que se começa a politizar, de facto, as coisas e que se começa a esquecer as vítimas. E que, em termos de comunicação social, hoje alguém que eu não consegui perceber o discurso, mas que é um homem que faz a opinião nesta casa hoje de manhã, do Bloco de Esquerda, se bem que me parece ter um discurso bastante totalitário, e eu não percebi bem o que é que ele quis dizer, dizia que o jornalismo tinha que tirar uma lição. É que há muita gente que quer que os jornalistas tirem uma lição. Foi hoje de manhã aqui. Isso foi hoje de manhã, exatamente. Portanto, há muita gente, e nomeadamente ele, no programa dele,
Que depois é curioso ver como eles, uma semana dizem uma coisa, na semana seguinte, pelo desenrolar dos acontecimentos e das provas, têm que mudar a opinião. Aliás, são jornalistas que depois vão para a política, ou são jornalistas que já tiveram taxas do Partido Socialista, ou sei lá, estou-me a lembrar de uma pessoa de Santana Lopes também. Bom, não são jornalistas e nem sequer sabem o que é investigação. E, portanto, como apenas fazem política e o objetivo deles, que é uma coisa bastante clara, é esse caminho, mas não têm feito na sequência, no processo Casa Pia, no processo Freeport, na face oculta, que primeiro até diziam que se nós publicássemos as escutas, que eram não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, eu nunca vi uma classe, o jornalista, nós jornalistas, para já sermos tão atacados. Sem dúvida. Atacados pelo Procurador-Geral da República, com processos consecutivos de violação de segredo de justiça, acontece-nos a nós e aos magistrados. Quer dizer, os magistrados passam a vida a levar com processos em cima, não é? Que para mim é obviamente uma forma de os intimidar, mas ninguém quer analisar estes problemas. E depois perguntam porque é que um processo leva 8 anos. Mas quais são os processos que levam 8 anos em Portugal? São os processos que envolvem figuras importantes. Ou são processos de organizações criminosas altamente sofisticadas, de droga, coisas assim, ou então, aquilo que nós temos conhecimento são de facto processos onde aparecem pessoas... Ponderem sobre este tema genérico. Foi feita justiça hoje? Mestre Américo. Olha, eu considero que foi feita a justiça mínima